Hola, ¿cómo están? Seguimos entonces con las actividades. Hoy voy a mostrarles la actividad de mayo, ¿cierto? Nuestra tercera actividad. Entonces, vamos a ver. Bom, gente, então assim, ó, como eu comentei com vocês, as nossas atividades desse ano a gente vai ter bastante questão de pronúncia, né? Porque a gente precisa aprender a pronunciar o espanhol, ok? Então, nessa atividade, eu criei aqui um passo a passo, mais ou menos, né, de pronúncia, que vocês precisam ouvir claramente esse vídeo, certo? Para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor a questão de pronúncia, porque tem alguns detalhes que são bem diferentes do português. Então, aqui o cabeçalho igual, né, aquelas coisas todas, só que, atenção, nessa página está todo o conteúdo necessário para fazer as atividades que estão na página 2, ok? Então, leiam com muita atenção isso aqui. Ó, atención, este es el contenido más importante del año, certo? Aqui vai ter um resumo, guardem muito bem esse conteúdo. Se não conseguirem imprimir, copiem essa parte aqui, ó, toda ela no caderno, porque vocês vão precisar. Na dúvida, na hora de fazer as pronúncias, as leituras, vocês podem recorrer a esse material para vocês lembrarem de como que são os sons, ok? Então, aqui, ó, antes de mais nada, eu vou dizer que esse espacinho branco é onde eu vou colocar o QR Code desse vídeo, tá? Então, eu preciso terminar ele para depois gerar o QR Code. Quem for pegar as atividades impressas na escola vai precisar disso aqui para acessar, ok? Mas, fora isso, aqui na parte azul, então, tá? Vamos falar sobre a pronúncia da língua espanhola, que em geral é muito parecida com a do português. A escrita, mais ainda, né? Porque a gente lendo um texto em espanhol, a gente consegue entender quase tudo que está ali, porque é uma língua muito parecida com a nossa. Tanto que muitas palavras são escritas iguais nos dois idiomas. Mas atenção, isso não quer dizer que serão pronunciadas da mesma forma, tá? A gente pode escrever elas iguais e nos dois idiomas a gente pronunciar elas de maneira diferente. Às vezes acontece da gente pronunciar igual também, mas é mais difícil, tá? Então vamos ver algumas diferenças que são importantes na hora de pronunciar a língua espanhola, ok? Então aqui, vamos ver pelas diferenças, tá? A primeira é o som da letra ñ, tá? No espanhol a gente vai ter esse N com um tio em cima, que vai ser semelhante ao NH do português, tá? Então o que que diz na regra? A primeira diferença é que no alfabeto espanhol temos a letra ñ, a grosso modo, podemos dizer que ela substitui a escrita e a pronúncia do nosso NH, tá? Não quer dizer que uma palavra que uma palavra simplesmente na hora de traduzir, em vez de NH a gente vai colocar NTIL. Não, pode ser que a palavra mude totalmente. Mas em questão de som, é um som bem parecido, tá? Então, nos exemplos aqui, ó, o N normal eu pronuncio igual, ni, né? Igual ao português. E o N com o tio como se fosse um NH, ninho, niñez, pinhata, tá? Cuidem que as outras letras, ó, os outros sons seguem iguais, só o que mudou aqui é o N com o tio, que é a letra N. Ninho, niñez, pinhata. Segunda regra aqui, do G e do J, tá? Lembrem como que é no português, o G e o J eles têm o mesmo som, mas o G ele só vai ter o mesmo som de J antes do E e do I, né? Antes do A, do O e do U, ele vai ter o som diferente. E a mesma coisa acontece no espanhol. O J tem som de R do português. R, tá? É esse som que o J tem. E é o mesmo som que o G vai ter antes do E e do I, tá? Então, ó, as letras G e J apresentam som de R, o nosso R forte, do português. Mas cuide que o G só altera o som antes do E e do I, tá? Antes do A, do O e do U, ele vai ter o mesmo som do português, Ga, Go, Gu, tá? Então, vemos os exemplos aqui, ó. J, todos eles vão ser com som de R, tá? Qualquer um deles. O G, lembrem que antes do E, antes do I, vão ter som de R, tá? Que é igual o J do espanhol. E antes do O, do U e do A, ele segue normal, igual ao português, tá? Ou antes de consoante também. Então aqui, ó, lembrem, som de R. Jardim, juez,
jirafa, trabajo, gente, agitación. Tá? Perceberam que é tudo como se fosse o R nosso, né? Do português, o R mais forte. E aí, antes desses outros aqui, eu pronuncio como se fosse um G normal, ó. Agüero, agricultor, tá? Mesmo som do português. Aí agora vamos para outra regra, que é os dois L's. Em espanhol é muito comum termos palavras com a junção de LL. A pronúncia destes dois L's juntos é semelhante ao J do português. Então cuidem para não confundir, tá? O J no espanhol tem o som do R do português. E os dois L's vai ter um som parecido com o J do português. Tá? É meio complicadinho assim na hora, mas na hora da gente fazer as leituras a gente vai se dando por conta. Então ele é um som que varia bastante entre os países, porque tem países que pronunciam, por exemplo, essa palavra aqui, ó. Tem países que pronunciam chamada, como se fosse um J. Tem outros que pronunciam como se fosse um D e um J, chamada. Ah, alguns outros pronunciam quase como um CH, chamada, né? Então varia bastante de país para país. Mas para nós, como a gente está aprendendo, é bom a gente pensar num ponto fixo e aprender aquele ali. E depois a gente aprende as variantes, né? Então, aqui, ó, é um som que varia bastante entre os países que falam espanhol, mas para iniciarmos, vamos pronunciá-lo como se fosse um D e um J, um J. Então, a palavra llorar, pronunciamos, ó, um D e um J, llorar. Llama, caballo, caballero, llamada, tá? H. Existe o H no espanhol também, né? Que nem no português. Homem, ah, existe o H no espanhol também, tá? E ele, assim como no português, ele não tem som. A diferença é que o H às vezes pode aparecer no meio da palavra. No português a gente não tem isso, né? Então, assim como no português, a letra H não tem som. Não importa o lugar que a palavra, que a letra esteja dentro da palavra, tá? Então ele nunca vai ter som. Eu tenho que cuidar porque às vezes podemos confundir com o inglês. Por exemplo, aqui, ó, a ser. É como no português, não pronuncia o H, esqueço que ele está ali e pronuncio o resto, né? Tem muita gente que confunde e pronuncia racer ou racer, confundido com o inglês. Então cuidem para não acontecer isso, tá? Hombre, hacer, isso, ou o H no meio da palavra, ahora, esqueço que ele está ali e pronuncio o resto, ahora, tá? Os dois R's. Quando aparecem RR em uma palavra, devemos pronunciar de forma bem tremida. Rrr. Eu forço a língua no céu da boca para pronunciar esses dois R's, tá? Forçar a língua para tremer a pronúncia. O mesmo acontece com a letra R no início da palavra, que é aquele R forte, né? Tanto a primeira letra sendo R, quanto os dois R's juntos no meio da palavra. Então, observação. Quando aparece só um R no meio da palavra, ele pronuncia igual ao português. Tá? É aquele R fraco nosso. Então, ó, aqui até tá errado, tá? Depois vocês corrijam. É raton. Um A aqui, tá? Raton. Error. Tratar. Ó, ele tá depois de uma consoante, um R sozinho, pronuncio igual. Correr. R sozinho, igual ao português. Morir. Mira. Tá? Daí nesse eu não preciso forçar. O que eu tenho que forçar é quando tem os dois. Morrer. Ou esteja no início da palavra. Raton. Error. Tá? E é forçado mesmo. Para nós é mais difícil porque a gente não está acostumado com isso. Mas ele faz parte da pronúncia do espanhol. Ok? Então vamos agora ali para as regras da letra V. Tá? Então a letra V deve ser pronunciada como a letra B do português. Tá? E aí aqui eu coloquei em espanhol baby, mas é deve, tá? Com V normal. Deve ser pronunciada a letra B. Aviso, avanço, vino, vacaciones, tá? Então também tem países que pronunciam o B exato, como no português, e tem países que dão uma amenizada no B, vai ficar aviso. Pronuncia B, mas não é abisso, é abisso, tá? Fica meio oculto o B ali, mas a pronúncia, se tiverem dificuldade de fazer assim abisso, pode pronunciar bem como B, abisso, tá? Aviso, avanzo, vino, vacaciones.
aproveitando para comentar sobre o S aqui também, ó. Abisso, não é abiso, tá? Esse som do Z a gente não tem no espanhol. Depois aqui na letra Z a gente vai comentar sobre isso também. Então é sempre com som de dois S. Abisso, tá? Avançou, tá? Não é avançou. La pronunciación de X, tá? Que em espanhol é a letra X. La letra X deve ser pronunciada como KS, tá? Então a gente não vai ter a variação do X ali. É sempre como X, tá? Boxeo, táxi, texto, examen, tá? Eu pronuncio sempre como se fosse um K e um S, certo? Então aqui eu não vou pronunciar como se fosse S, igual ao português. Texto. Lembra que eu comentei lá no início que tem palavras que são escritas iguais, mas que vão ser pronunciadas diferente nos dois idiomas. Então, texto em espanhol eu escrevo igual, mas eu pronuncio diferente. Texto, tá? A pronúncia do Z. O som da letra Z em espanhol é sempre com som de dois S, tá? Como eu falei sobre o S ali e o Z aqui nesse caso. Nunca será pronunciado com o zunido que a gente usa no português, né? Esse zunido. Então, sapato, azafata, avestruz, açúcar. Tá? Sempre com som de dois S's. Sapato, azafata, avestruz, açúcar. Certo? Aí umas regrinhas bem específicas aqui. Ó, o que a gente não tem na escrita do espanhol? A gente não vai usar o C cedilha nem os dois S's. Tá? Pensa em questão do som. A gente já tem o S sozinho e o Z. Os dois têm som de dois S no espanhol. Então, para que eu vou ter mais letras ainda que tenham o mesmo som? Não uso no espanhol. Então, não tem C cedilha e nem dois S. Só o S sozinho e o Z. Ok? NH e LH eu também não uso no espanhol. Tá? Mas cuidem que o CH eu uso. Eu pronuncio o CH como se fosse um tchê. Então, chocolate. Não coloquei nas regras aqui, esqueci de colocar. Tá? Mas pensem que o CH é sempre com som de tchê. Chocolate. Certo? E o M no fim da palavra. A gente não usa também. Olha os exemplos aqui, ó. Lembra que aqui não é E, né? É uma raton, termina com N e não com M. Vai ser aqui, ó. Runcion, N no final também. Examen, N no final. No português, a gente usa sempre a letra M, né? Não tem palavras que terminem com N. E no espanhol é o contrário. As palavras todas acabam com N de navio no final da palavra, ok? E aí, o que que a gente tem no espanhol que é diferente do português? Como a gente viu ali, os dois L's, o ñ, o H, que às vezes aparece sozinho no meio da palavra, mas ele não vai ter som. E a letra D no final da palavra também, tá? E aí pode ser a palavra salud, por exemplo. Vou escrever aqui em cima. Salud, tá? É uma palavra do espanhol e ela acaba com a letra D, certo? E aí a gente pronuncia ela como se fosse uma letra muda mesmo. Salud, não é saúde, é salud. E aí eu tranco antes de pronunciar ela. E agora na parte da atividade, então, a primeira é só vocês olharem as imagens aqui, tem as palavras em português escritas junto com as imagens, e dentro desses retângulos vocês vão escrever essas palavras em espanhol, tá? Então é só traduzir e colocar dentro do retângulo aqui, tá? Pedreiro, montanha, lenha, todas elas vão ter alguma aparição dessas regras aqui de pronúncia, certo? Então vocês, na hora de traduzir, já tem essa noção de que todas elas vão ter alguma regrinha, ou os dois L's, os dois R's, ah, o V, o X, o Z ali, alguma coisa elas vão ter na mudança de pronúncia, tá bom? A atividade 2 está relacionada com a primeira, então agora vamos para a atividade de pronúncia, tá? Já que você conhece as regras de pronúncia, que já ouviram ali eu pronunciar algumas das palavras, né? Então vocês vão gravar um áudio e vão me mandar ali pelo WhatsApp mesmo, pronunciando todas essas palavras do exercício de cima,
tá? Então, todas as palavras que vocês colocaram aqui nesses retângulos. É só mandar um áudio. Podem fazer um áudio só, falando todas as palavras, ou podem, de repente, só gravar cada palavra e me enviar, não tem problema, tá? Se for cada palavra, acho que fica fácil de vocês enviar o áudio e confere para ver se está direitinho, qualquer coisa apaga, manda de novo, não tem erro ali, ok? Então, atividade 2 é só isso, é fazer a leitura das palavras e me mandar em formato de áudio, ok? Atividade 3, vocês vão pegar essas mesmas palavras ali de cima, tá? E aí vão fazer três frases, a número 2, a 3 e a 4, tá? Porque a número um é o exemplo. E aí o que que eu fiz? Peguei três das palavras de cima, que eu não vou dizer quais são, né? Mas peguei três ali e coloquei, montei uma frase só. E a mesma coisa eu quero que vocês façam. Peguem essas palavras aqui, escolham três que vocês achem que tem a ver, que dê para montar uma frase, e coloquem aqui, tá? Três frasezinhas, simplíssimo, tá? E aí o exemplo ali, la risa del albañil foi para el abogado. Tá? Cuidem as pronúncias, lembrem o G, o N com o tio, o S, o R, e aí montem a frase de vocês com base nisso, ok? Aguardo vocês, cuidem o prazo, tá? Devolver a atividade respondida aos professores até o dia 31/5. Cuidem muito bem os prazos, porque maio, essa é a última atividade do primeiro trimestre. Depois as próximas atividades já são do segundo trimestre e a gente tem que fechar as notas de vocês. Então mantenham as atividades bem atualizadas, né? Para não dar erro depois. Tá bom? Abraço para vocês. Buen trabajo.